Ok, Lígia. Lígia, o Quissamã é o time sensação do Campeonato Carioca da Série B e hoje, direto do estádio do Carneirão, temos aí o prazer de apresentar aqui na nossa entrevista semanal, né, o técnico do Quissamã, o Paulo Henrique, está aqui com a gente para falar um pouquinho do Quissamã e também da carreira dele, tanto como jogador e técnico. Paulo, é um prazer ter você aqui no Inter Esporte, rapaz. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Queria que você falasse para o pessoal de casa aí como é que começou essa carreira, como é que você começou jogando bola. Um prazer muito grande receber vocês aqui. E apesar que vocês já são de casa. É verdade. Tá sempre aqui cobrindo o Quissamã. Isso para nós é uma honra muito grande. E para falar da minha vida, nós vamos ter que quase ter um dia todo para falar da minha vida, da minha carreira de jogador de futebol. E logo a seguir, depois de muitos anos, joguei 25 anos de futebol e depois segui a minha carreira de treinador. Paulo, você foi logo pro Infanto Juvenil do Flamengo, voltando à sua história aqui, e depois você já foi logo jogada aos Leões, né, rapaz? Foi pro time profissional, né, rapaz? E daí não saiu mais. Na minha época, em 58, assim que eu cheguei no Flamengo, era Infanto Juvenil, Juvenil, aspirante e profissional. Não tinha categoria de júnior. E assim eu chegando no Flamengo, no dia do treinamento, tinha mais de 300 crianças treinando, fazendo teste. E eu, graças a Deus, em 10 minutos eu já tinha saído do treino. E na época, o treinador do time principal... Flávio Costa? Não era só o Flávio, nessa época do juvenil não era ele. Era o Freitas Solis. Dom Freitas Solis, né? Um paraguaio, excelente treinador, né? Tricampeão pelo Flamengo, ele. E ele vendo o treino, mandou ele de lá e ele comunicava. Tira fulano, tira ciclano. Com 10 minutos eu saí, eu falei, pô, não deu nem tempo de eu treinar. Já me tiraram. Né? Você achou que tinha sido limado? Eu pensei que eu tinha sido limado. Aí fiquei ali esperando, sentado, esperando terminar o treino. E esperando também o treino do Roberto. Porque o Roberto já era uma categoria acima da minha, que era juvenil. Né? O Roberto já era juvenil, era infanto juvenil. Terminou o treino, reuniu todo mundo. E vinha o treinador, que era o Modesto Bria, né, o paraguaio Bria, grande jogador do Flamengo do passado. E chegou e ia falando os nomes das pessoas que iam ficar. Aqueles que não tivessem ali na prancheta dele, estava fora. Aí o meu nome foi o primeiro. Que beleza, rapaz. Paulo Henrique. Já ficou tranquilo, né? Aí eu já fiquei tranquilo. Aí quando chegou no Roberto, ele não falou o nome do Roberto. Aí eu deixei terminar, ele falava, aí ele falou, você volta na quinta-feira e o Roberto volta na terça-feira que vem. Aí eu fui sincero para ele, eu falei, olha, eu não vou voltar porque eu vim com o Roberto, eu só volto se ele voltar. Aí o Modesto olhou para mim, então tá, ele vai voltar com você, terça-feira. Aí nesse dia o Roberto treinou como nunca, né? O Roberto jogava muito. Treinou também como mundo. Aí, ali nós já ficamos em 2 treinos, já ficamos no Flamengo. Veio uma comissão aqui em Quissamã para meus pais assinar o termo de responsabilidade para mim poder jogar no Flamengo, né? Aí começou a minha carreira. O Flamengo. Você foi campeão várias vezes no Flamengo. Fui tricampeão infanto juvenil, fui tetracampeão juvenil e logo a seguir, quando eu subi para o time profissional, em 63, eu tive a maior sorte da vida. O Flamengo tinha perdido um título para o Botafogo, de 3-0 em 62. Tinha um tal de Garrincha que jogava nesse Tinha um menino lá com a perna torta, chamado Garrincha. Ele fazia miséria. E nesse dia, ele fez quase todas as equipes do Flamengo de João. E o Botafogo ganhou de 3-0 com 3 gols de Garrincha. No outro dia, na manchete, a foto do Botafogo era 11 retratos do Mané Garrincha. Meu Deus. E logo a seguir, no campeonato de 63, o Flamengo contratou o Murilo do Olaria e Nelson. Contratou o Nelson, o Murilo veio de contrapeso. O Flávio Costa, em um jogo lá, não sei o que deu na ideia dele, tirou o Jordan e me botou, tirou o Vanderlei, foi Vanderlei ou Jobé, que era o lateral direito, tirou e botou o Murilo. Começou o Campeonato Carioca. Perdemos um jogo só no campeonato todo. O Flamengo foi campeão do 4º centenário.
Primeiro ano que eu entrei no Flamengo. Já foi campeão? Já fui campeão e tem ainda mais tem um recorde, né? Tem um recorde, acredito que seja mundial. Se tratando de time, não de seleção. Claro. Flamengo e Fluminense, 63, 0-0, final do campeonato, 177,020 mil pagantes. 177 mil pessoas assistindo essa final. Tinham 220 mil pessoas dentro do Maracanã. 200? Eu falei 177,020 mil pagantes. 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 Tinha 220 mil espectadores. Meu Hoje Deus. está no hall dos elevadores do Maracanã, você vê lá, tem uma placa, né? O maior recorde do Maracanã foi Flamengo e Fluminense. Um dos maiores do mundo, né? Do mundo. 220 mil pessoas no estádio. Não tinha estádio que cabia aí, só o Meu Maracanã, Deus do céu. que hoje foi reduzido a 80 mil. E para encher é um sacrifício, né? Já na minha época enchia, qualquer jogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, enchia o Maracanã. Então, eu bati esse recorde. Eu tenho essa honra de bater esse recorde. E quem bateu o recorde do Flamengo e Fluminense, seleção brasileira, Brasil e Paraguai, em 69, 184 mil pagantes. Também tinha 200 e tanto, mas teve 184 mil pagantes. Então... Já que você falou, Paulo, de seleção brasileira, você está falando aí dos recordes, dos títulos que você tem, né, na carreira do Flamengo, queria que você falasse um pouquinho, né, da sua trajetória, né, resumidamente, na seleção brasileira. Você jogou lá vários anos, né, de 64 até 69. 66 até 68, 9 um pedaço. Então, me conta um pouquinho de como é que foi jogar. Você jogava contra o Garrincha, né, em clube, né, que era do Botafogo, mas na seleção você jogou com o Mané, com o Pelé, com o Tostão, com toda essa galera aí que jogava pouca bola, né? A Garrincha, eu lamento, Deus tenha ele em um bom lugar, que aquele era uma pessoa boníssima e de um coração muito grande, puro, não tinha malícia nenhuma, o Garrincha. E eu tive o prazer de jogar com ele e o prazer de jogar com o Pelé. São duas feras. Aí me pergunta, Paulo, quem era melhor, Pelé ou Garrincha? Os dois eram os bons. Cada um na sua posição. Cada um, o Garrincha tinha uma característica de jogar só pelas extremas. Pelé mexia o campo todo, né? Então, mas os dois eram excelentes, era eterno. Não aparece mais um Garrincha e não vai aparecer mais um Pelé, a não ser daqui a 100 anos, entende? Mas a minha trajetória foi bonita, né? Eu segui carreira no futebol, coisa que naquela época o jogador tinha que fazer isso, fazer carreira. Infanto juvenil, aspirante. Claro. Eu também passei no infanto juvenil, no juvenil, por todas as no aspirante do Flamengo. Naquela época, em 66, foram convocados, né? Eu já vinha numa trajetória boa na equipe do Flamengo, já considerado como um grande lateral esquerdo do futebol brasileiro, e tive a oportunidade de ser convocado em 66, quando foi convocado 4 times, né? Convocados 44 jogadores, a nata do futebol, aí reclamaram muito, mas ali estava a nata do futebol brasileiro, né? Os melhores jogadores estavam ali. Mas acredito que na hora dos cortes, que era o mais triste, né? Depois de você fazer aquela amizade com todos, né? A gente concentrado, mais de 3 meses junto, depois começavam os cortes, aquilo ali, todos os jogadores sentiam. Mas eu lutei, eu fui para a seleção e disse, já que eu fui convocado, eu quero ir até a Copa do Mundo. E consegui. E a Copa do Mundo, com muito sacrifício. Nos treinos, era o Garrincha que eles botavam para me marcar, mas eu já estava acostumado com o Garrincha, né? Já estava acostumado com o Garrincha. Não vou dizer a vocês que eu não fui João, eu fui também. Eu fui um do João também, mas também dei muito trabalho a ele. Tá certo. Eu dei muito trabalho, porque eu era bem mais novo do que o Garrincha, né? Mas, mesmo assim, na hora da última chamada para ir para a Inglaterra, eu tive o prazer de ser o 8º jogador a ser chamado pela lista, tanto que o meu número na Copa do Mundo era o número 8. Ok, Paulo. Paulo, queria agradecer demais a sua presença aqui. Você vai voltar para falar agora da sua vida de treinador de futebol, que está deslanchando aí, fazendo aí uma excelente campanha com o time do Quissamã no Campeonato Carioca da Série B. Então a gente ainda volta nesse programa para falar com o Paulo sobre o Quissamã Futebol Clube. É com você, Lígia Vargas.